Fala família, começando mais um episódio hoje. Eu descobri que eu não tenho um bordão, então estou atrás de um bordão. Quem tiver uma dica aí, manda pra gente. Manda no comentário ou manda no inbox aí pra nós, porque eu preciso de um bordão, segundo a galera aqui. Chama a vinheta, Rodrigão. Bom, já segue, compartilha, né? Se inscreve no canal, manda pra tia do Zap, pra mãe, pra avó, que elas compartilham pra gente. Convidada de hoje, demorou, né? Demorou, hein? Faz tempo, né? Que tá tentando... Há alguns meses que a gente tá tentando encaixar os tentando horários. achar um espacinho na agenda, porque atende até a noite também. E uma conversa super pertinente hoje, porque a gente tá chegando no final do ano e a Ana é nutricionista. E a gente sabe, não é você, nem eu, mas algumas pessoas adoram exagerar no final de ano. Chega o final de ano, tudo é desculpa, né? Primeiramente, seja bem-vinda, né? Muito obrigada. Falta de educação, Rodrigo, você nem me lembrou de falar para nossa convidada que ela é bem-vinda. Viu? Vou começar por isso já. Não estava no script, mas eu lembrei disso. Uhum. Tem alguma época do ano que a galera procura mais nutricionista por, tipo, tá chegando no final do ano, eu preciso ficar com o corpinho em dia, não sei o quê? Outubro, novembro, a procura foi bem mais alta. Verão, os projetos verões, né? Da mesma forma que a academia lota, né? Sim. O consultório também lota, a agenda também lotou. E janeiro também. É o pós... O pós-estrago. O pós-estrago, não, vamos começar o ano bem, vou começar a dieta, esse ano vai. Puta, por que a gente não faz o certo no inverno, né? O certo é você começar no inverno para chegar no verão bonitinho, né? A gente tem que ter um preparo aí bem antes, né? Porque primeiro que a gente não ganha gordura, né? Do dia pra noite. Né? E nem perde. Nem perde gordura também do dia para noite. São processos e que levam tempo. Então a gente não pode chegar em outubro, novembro, já querer algo para dezembro. Nem janeiro, né? Achar que vai chegar na praia super trincado. Né? A gente tem que fazer as coisas de uma forma que sejam plausíveis e que sejam saudáveis e que estejam de acordo com o que a pessoa consegue fazer também, né? Porque é difícil, hein? É difícil. Tipo assim... falo por mim, tá lá 6 meses, 1 ano, treinando, tenta tirar o chocolate, volta o chocolate, tenta não tomar cerveja e volta a cerveja. Aí, a hora que você focou, é 1 semana pra acabar com tudo. Tipo isso, não é? Que o estrago é muito mais rápido do que o resultado, né? É porque assim, quando a gente tem algo também que é muito 880, a gente não consegue fazer isso por muito tempo. É o que você falou. Pô, eu fico 1 semana sem tomar cerveja, sem comer chocolate. Você começa a ver esses alimentos como se eles fossem proibidos. Né? Eu não posso tomar cerveja, eu não posso comer chocolate. Faz o nosso desejo por esses alimentos aumentarem mais. O proibido, né? O proibido é mais gostoso. O proibido é mais gostoso, exatamente, né? Você falou pra mim, você mandou que tem alguns alimentos que são tabu. Sim, o chocolate ou doces em geral. Aliás, eu ganhei um doce dela. Doce não, pré-treino. Pré-treino. Pode ser pós-treino também, bem encaixado na dieta, né? E é exatamente sobre isso, né? Os alimentos, eles não devem ser taxados como proibidos. Entendi, dá pra encaixar. Dá pra encaixar. Eles têm um contexto, uma quantidade... um contexto de vida total que eles vão estar inseridos, e isso que vai dizer que se eles vão ser bons ou se eles vão ser ruins. Sim. Né? Então a pessoa, lógico que não pode exagerar, mas não quer dizer que você tá numa dieta, ou você tá treinando, você quer levar uma vida saudável, que você não pode tomar o seu vinho, que você não pode tomar uma cervejinha de final de semana. Exatamente. Tudo depende do que você quer, o seu objetivo. Tudo depende do seu objetivo. A gente tem atletas de elite que tomam vinho. E por que isso não vai ser saudável? Que eles estão num contexto de alimentação saudável. O doce de leite, por exemplo. Por que isso vai ser ruim? Sendo que você treina. E aqui no pré-treino ele vai ser uma fonte de energia rápida, um carboidrato rápido. Porque o que manda na alimentação, a grosso modo, é o tanto de energia que você gasta? Sim e não. A gente tem, né? A gente
gasta energia para Sim. viver, né? A gente tem a nossa taxa metabólica basal e a gente estuda, a gente trabalha, a gente cuida da casa, então tudo isso gasta energia. Sim. A gente tem a energia que a gente gasta e aí a depender do nosso objetivo, seja perda de gordura. Por que eu falo da perda de gordura? Porque perda de peso é diferente de perda de gordura, né? Em geral, eu posso voltar nisso daqui a pouco, mas assim, a gente tem então essa energia que a gente gasta e pensando em perda de gordura, então a gente tem que consumir menos do que a gente gasta. Certo. Pensando, por exemplo, em hipertrofia, a gente pensa no superávit calórico, né? Em ganho de massa muscular, a gente pensa em consumir mais do que a gente gasta. Que é o que tá na moda agora, né? Sim. Assim, voltou pra moda por causa de Cariani, de Paulo Musi. Sim, a gente vê muitas pessoas agora procurando aumento de massa muscular, né? Então... Aí pra você ganhar massa, você tem que perder? Perder gordura ou perder alguma coisa? Porque você simplesmente, se você é mais cheinho, você começar a ganhar massa, você vai ficar inchado, não vai? Sim. Tem a ver isso? Quando a pessoa ela tem um percentual de gordura muito alto, seria o ideal a gente abaixar um pouco esse percentual de gordura. Sim. E depois entrar com uma dieta mais focada para hipertrofia, que é o superávit calórico. Mas há casos em que a gente pode fazer uma dieta que dá para focar nos dois. Então a gente consegue fazer com que a pessoa ganhe massa muscular e perca gordura ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Só que aí o que a gente faz? A gente tem que fazer esse déficit calórico para perder gordura mais leve, aí de 10 a 20% do valor energético total diário, né, que a pessoa tem que consumir. E aí a gente capricha na proteína, então deixa a proteína mais alta aí. Entendi. De 1,6, né, quando a gente fala de proteína, a gente fala mais em gramas por quilo de peso. Então, de 1,6 até 2,2, 2,5 gramas por quilo de peso de proteína por dia. Eu tava vendo essa semana, acho que o Cariani tava falando. Ele tava falando, porque, vamos supor lá, você tem o tanto de proteína que você tem que comer por dia. Ok. Aí a pessoa vai lá, come 140 gramas de filé de frango. Aí ele falou assim, mas não quer dizer que você tá comendo 140 gramas de proteína. Aí é por isso que entra whey, entra... Sim. Que vai, como é que fala? Que vai complementar essa... Assim, camarão, ó. Proteína é diferente o macronutriente é diferente de comida. Então, por exemplo, no frango vai ter pouca gordura, mas assim, ele não é 100% proteína. Ele vai ter um pouco de proteína, ele vai ter um pouco de gordura. Então, vamos colocar aí que 100 gramas de frango vai ter mais ou menos aí 30 gramas de proteína, tá? Eu tô chutando assim, perto, porque também a gente não decora essas coisas, né? Mas assim... Mas a grosso modo, pra galera entender. Sim, a grosso modo. A gente consegue, no dia, bater as proteínas com comida. Sim. Vamos dar um exemplo. Me dá... Qual é o seu peso, mais ou menos? 80 e sei lá quanto que eu tô, 88 quilos. Tá. Vamos arredondar pra 90. Tá, credo. Só pra arredondar, só pra arredondar. Só pra ficar o cálculo mais fácil, Ninguém tá? foi pra 70, né? Ninguém acreditava. Vamos pra 80, vai, 90. Tá, 90. Vamos pensar aí. Se a gente for fazer esse cálculo, vamos colocar 2 gramas por quilo de proteína que você vai consumir no dia. Tá. Então, vamos colocar aí 180 gramas de proteína. Gramas. No dia, você tem que bater 180 gramas de proteína. Isso pode ser fácil com comida, a depender de como é sua rotina, como é seu dia. Se não tiver 100% adequado, a gente não conseguir adequar com comida, a gente entra com o whey, por exemplo, que vai ser, em tese, né, entre aspas, a mesma coisa que o frango, que o ovo, né? Mas para ser um jeito fácil e rápido de obter proteína. No fim, então, tudo depende, né? Tudo Exatamente. depende do teu dia. Você tem disponibilidade para cozinhar? Beleza. Você não tem? Whey. Vai indo assim, encaixando os suplementos, né? No trabalho é mais corrido, então vamos encaixar o whey, que é mais rápido, você consegue fazer. O whey hoje é o suplemento mais usado? Whey e creatina? Whey e creatina são os que mais, assim, têm evidência científica, os que mais são usados, os que mais têm estudo, os que mais têm eficácia. Todo mundo indica whey, né? Porque não é... Tem gente que acha que faz mal ainda, né?
Tem, que dá pedra no rim, né? Creatina também, que prejudica Retém o rim, líquido, que retém líquido. E não, assim, ó, a creatina até, ela puxa água para dentro da célula, mas puxa água para dentro da célula muscular. Isso não é ruim, é tônus muscular. Já que você entrou na creatina, vamos entrar na creatina. Vamos entrar na Porque creatina, a creatina, ela é o suplemento que mais tem estudo científico, né? Exatamente. E assim, eu tô falando de leigo, tal, que eu vejo e tal. Mas é para todas as idades, né? Indicado. Sim. A creatina, sim. ela é benéfica, né? Se você tomar, Sim. eu tomo todo dia, faz acho que 2 anos. Adulto, idoso, a gente vê idoso, para perder massa muscular é muito fácil. Sim. Idoso se beneficia muito da creatina. Porque qual que é uma das principais funções da creatina, assim? É assim, ó. A creatina, ela vai agir dentro da nossa célula para gerar energia. Certo. Então, a gente tem aí alguns níveis, assim, de geração de energia. Tá. O primeiro nível, que é o mais rápido, que dura aí segundos, é o que a gente chama de via ATP-CP. Tá marcando, né, Rodrigo? Eu tô tentando explicar assim da forma tem que ser mais didático. Possível. Pra gente entender também. Porque assim, ó, a gente tem essa molécula de ATP dentro da célula, que quando ela quebra, ela solta um fosfato, ela quebra, ela solta energia, é onde a gente gera energia. Certo. É onde, por exemplo, a gente faz um movimento, a gente pega o peso na academia. Sim. Essa molécula, ela tem que estar sempre sendo renovada para a gente gerar energia. E o que faz com que essa molécula seja renovada? A creatina, fosfato dentro da célula, que vai pegar essa molécula de fosfato, vai dar de novo para esse ATP que foi quebrado e renovar ela para ela continuar gerando ciclo. energia. Então, o que a creatina, a suplementação faz? A gente satura a nossa célula com mais creatina e aí melhora, né? Essa renovação, dá mais energia. Por isso que ela dá mais energia, dá mais força, melhora a recuperação. A gente tem mais hipertrofia, né? Isso é uma coisa. Quem não só quem faz hipertrofia, mas ela incha, e não incha, né? Ela te ajuda a aumentar a massa muscular, isso, né? Massa magra. A massa magra, né? Que é a massa muscular. Sim. E ela também, ela incha nesse sentido de levar água dentro da célula, mas é como eu disse, esse levar água dentro da célula, para dentro da célula muscular, não é ruim. Entendi. É tônus muscular que a gente tem. O que a gente não quer é água na periferia aqui, que aí sim é retenção. Entendi. Mas não é a creatina que vai causar isso. Mas não é a creatina que vai causar isso. Entendi. Tá? E a creatina, por exemplo, quem não treina pode tomar também? Por exemplo, tem minha avó lá. Minha avó tem 78 anos. Ela vai na hidro, vai não sei o que. Ela pode tomar creatina. Vai até ser benéfico para ela. Pode. A gente tem vários estudos aí com... Vó Maromba. Vamos fazer um Instagram pra Vó Maromba. É que a gente tem muito apelo, né? Tanto da academia, dos caras grandes, e aí você vê o pote de creatina, já tem aquele apelo, né? Já parece visual. Mas, né, mas eu acho que tá quebrando esse mito, né? De que a creatina é isso, é aquilo. Sim, muitos estudos estão surgindo também. A gente vê várias pessoas aí, nutricionistas, muito legais nas redes sociais, quebrando tudo isso. Eu tento quebrar todos esses mitos também. Você tem algum... obviamente que você deve seguir esses caras, né? Mas você tem algum que você fala assim, puta, esse é... Eu pago um pau, assim, eu acho... todo mundo tem uma referência, né? Desde o começo, eu sempre, né, quando eu comecei a me interessar por nutrição, eu já tinha muito o Muzi e o Rodolfo Pérez como referência. Sim. O Muzi eu acho que é unanimidade, né? O Muzi sempre foi sensacional. O Cristiano Ronaldo segue o Muzi. Ele assiste live do Muzi. Você tem uma noção do que é isso? O cara é um absurdo. Não, o cara, ele sempre estudou muito. Hoje eu tenho também... Ele é o quê? Ele é médico. Ele é médico. Ortopedista, se eu não me engano. Mas ele não é nutricionista específico ou nutrólogo? Não. A mulher dele, a Roberta Carbonari, que hoje também é uma das minhas grandes inspirações. Ela é nutricionista, ela é incrível, assim, é uma das minhas grandes inspirações
de hoje, Sim. atualmente, real, assim. Ela é mesmo nutricionista. Nossa, imagina dentro de casa. Opa, o que você tá comendo aí? Os caras devem ficar assim, já comeu tantos por cento hoje, hein? Já não pode comer mais. Viu? Não, mas é legal. E no fim a gente entrou no começo lá no assunto. Você é formada em nutrição e fez mestrado agora. E fiz mestrado. Eu me formei em 2019. Sim. E entrei direto pro mestrado. Sou mestre em ciências pela Unifesp. Mas ciências, o que seria? Ciências na parte de alimentação, Sim. né? A minha pesquisa do mestrado, na verdade, por conta da pandemia, eu não consegui colher os dados da minha primeira ideia que eu ia fazer por conta da pandemia, né? Mas eu ia fazer suplementação de um fitoterápico, que era Mucuna pruriens, para aumento de testosterona em homens que faziam musculação. A gente ia dosar testosterona, ver aumento de massa magra. Mas, como a gente tinha que ir pro laboratório, ia ter aglomeração... daí já não rola. Já não rolou. Aí, o que eu fiz? Eu fiz avaliação nutricional, eu analisei alguns dados que a gente já tinha no laboratório, de pesquisas, inclusive pesquisa minha anterior, de avaliação nutricional em meninos que faziam musculação também. E aí a gente via, né, alguns comia menos carboidrato do que precisava. Mas essa galera se auto ia na nutricionista ou eles mesmos que faziam a dieta deles? Eles mesmos faziam a própria dieta, eles não tinham orientação. Entendi. Vai vendo o que o outro tá fazendo, vai pegando na internet. Vai pegando na internet, sim. Porque, na real, na internet, você tem muita informação. Mas quem é leigo, você não vai saber se você tá... Porque cada organismo funciona de um jeito, não é? Sim. A gente tem as individualidades biológicas, a gente tem as diferenças de rotina, a gente tem... Cada ser humano é um universo único, né? Exato. Então, é difícil, assim, a gente vê algumas informações na internet também, por exemplo, a farinha branca, o pão francês, o índice glicêmico. Eu vi que você posta bastante essas quebras de tabu, né? Você usa muito o doce de leite para pré-treino, né? Eu já vi. Sim. O pão, eu vi, foi na Copa que você postou? Em vez de comer isso, um Doritos, não sei o quê. Um salgadinho feito em casa. Um pão francês. Eu já vi, sempre fala do pão francês. Pode comer pão francês? Claro, porque quer coisa mais saudável que um pão francês quentinho saindo da padaria? Sério? Por que não? Se tá encaixado... tudo tá encaixado na tua dosagem diária. Exatamente, com estratégia. Então, o pão francês... você vai comer o pão francês sozinho? Você come o pão francês puro? Não vai comer. Não. Vai colocar um queijo. Um queijinho, uma manteiguinha sem sal ali. Exatamente, um requeijão, um ovo. Então, você adicionou uma proteína, aquele índice glicêmico que a gente fala, já mudou totalmente, né? Na verdade, o que vai importar é o que a gente chama de carga glicêmica, que é o contexto em que esse alimento está inserido, a quantidade que ele está inserido, a forma de preparo. Então, assim... a nutrição é muito mais, né, do que o alimento é bom ou ruim. Então, e tudo isso você vai pôr também, por exemplo, você como nutricionista, você vai colocar na dieta da pessoa também de acordo com como que é o dia a dia da pessoa, né? Sim. Se uma pessoa que pratica muito esporte e é muito ativa, é uma coisa. Quem já não faz muita coisa é outro tipo de alimentação. Exatamente. A gente vai adequar, por exemplo, se a pessoa tem uma demanda... Quem treina mais, come mais? Geralmente sim. Porque você gasta mais energia. O gasto energético é muito alto. E a pessoa, pensando em performance, ela tem que se sustentar aquele exercício até o final. E tem que recuperar depois. Então, geralmente, o aporte, principalmente de carboidratos... Olha só, e tem gente cortando carboidrato. Então, é muito importante. O carbo, ele é super importante. O carbo é super importante. É a molécula principal do nosso corpo que vai gerar energia. Eu vi também, eu e minhas coisas que eu fico vendo, porque eu gosto de ver os Cariani, os Muzi da vida. Sim. Acho que o Muzi falou essa semana também que ele falou, cara, tem gente que não come carboidrato à noite, que acha que faz mal. Ele falou, você que tá acostumado, você tirar seu carboidrato à noite, você pode influenciar até no seu sono.
Sim, Porque parece que fica faltando alguma coisa, né? sim. É real. Falta energia, não, é real. É real, aí desregula o sono, aí o sono desregulado, desregula durante o dia também. Sempre é uma bola de neve, né? E o sono realmente faz diferença? Faz. Na dieta, em tudo? Em tudo. A gente tem alguns hormônios que são secretados durante o sono, como o GH, por exemplo. A gente tem aí o sono, ele regula os nossos hormônios de saciedade. Então, se a gente não tem uma noite boa de sono, que a gente descansa, no outro dia a gente vai sentir mais fome, a gente vai procurar alimentos mais gordurosos, Cansaço. a gente vai sentir cansaço, a gente vai fazer o quê? A gente vai descontar na comida, a gente vai comer mais. Então tem tudo a ver. Se a gente tem um sono regulado, a gente consegue regular a alimentação durante o dia. Se a gente consegue regular a alimentação durante o dia, a gente vai ter um sono satisfatório. Sim. Né? Um vai puxando o outro, né? E existe uma quantidade certa de horas de sono? A gente tem alguns estudos que apresentam os longodormidores, né, que vão precisar aí de 8, 9, 10 horas de sono por dia. E a gente tem os curtodormidores, que, por exemplo, com 5, 6 horas de sono, Já consegue. né? Daí entra no depende de novo. Aí entra no depende. Tudo depende, né? Você dorme bem, Rodrigo? Não? Mas você é curto ou longo dormidor? Ah, você dorme pouco. Depois da meia-noite eu acordo 5h30 do dia. Eu às vezes também faço isso. Depois da Mas meia-noite, bem depois da meia-noite. tá precisando tomar biotônico fontora. Nós vamos fazer uma dieta pro Rodrigo. Vamos. Podia fazer um antes e depois, deixar ele grandão. Imagina que legal. Do nada chega o Rodrigo que boladão, grandão. Começa a dormir bem, creatina, cabeça raspada, barbona. Aí no caso do Rodrigo, a gente tem que pensar no superávit calórico, então... Mas é interessante, porque o Rodrigo é magro. Magro ou magrelo? O Rodrigo é magro. Uhum. Mas também, não tô falando do seu caso, tá? Não quer dizer que a pessoa é magra, que ela é saudável também. Exatamente. Porque uma pessoa muito magra, ela tem o biotipo, claro, mas tem também uma alimentação específica para dar uma ribada, né? Vamos dizer assim. Assim, ó... Você é um cara que dá todos os episódios, você é um bom exemplo pra tudo. Ele é meu termômetro aqui, é muito bom. Eu adoro isso. Assim, primeiro de tudo, que o peso na balança significa nada. Não significa muita coisa pra gente, né? Certo. A pessoa pode ser magra e ter um percentual de gordura alto e pouca massa magra. Ela vai ser aquele falso magro, entendi, sabe? Isso... Só o fato dela ser magra não quer dizer que ela seja 100% saudável, né? Então, a gente tem que ver a composição corporal da pessoa, né? O percentual de gordura, o percentual de massa magra. E aí, sim, a gente vai aí, a partir daí, ver para montar um cardápio, exatamente. Ver para onde a gente tem que... A famosa bioimpedância. Como é que chama? Que faz bioimpedância? Para medir tudo isso é a bioimpedância, né? Também, a gente tem vários métodos aí que a gente consegue medir, fazer a composição corporal. Então, a gente tem a bioimpedância, né, que é aquela balancinha que tem os eletrodos. O que a bioimpedância faz? Ela passa uma corrente elétrica, né, no seu corpo, vai medir basicamente a sua água e aí vai dar, né, o seu percentual de gordura. Certo. Só que a bioimpedância, ela é um método que ela exige uma preparação da pessoa antes. Não é só chegar, vou dar Nutri, pá, e já faz. Não, a pessoa tem que estar em jejum, tem que estar algum tempo sem tomar cafeína, não pode ter treinado. Nossa, tô fudido. Aí, por exemplo, se a pessoa é mulher, a fase do ciclo menstrual, que ela incha mais, como ler água, aí já dá diferença. Porque é um esporádico, né? Não é... Exatamente. Então, assim, é um método que ele vai ter bastante viés aí se não tiver uma preparação muito boa. Entendi. Aí a gente tem outros métodos. A gente tem, por exemplo, o DEXA, só que aí já é um método extremamente caro, que é um método que a gente fala que é padrão ouro, que é um dos melhores que a gente tem aí, mas, por exemplo, aqui no Brasil só a USP que tem. Mas o que é esse? É tipo uma cápsula que a pessoa entra, e aí faz também a medição de percentual de gordura, né? Jesus. Mas aí é um método extremamente caro.
O que é mais viável pro consultório é as dobras cutâneas, né? A gente faz aí, a gente pega as circunferências e as dobras cutâneas, que a gente vai lá com o adipômetro, por exemplo. Com adipômetro. Isso. O adipômetro é uma pinçona. Eu tenho pavor daquilo, porque o meu ele pega muito bonito. O adipômetro ele pega que é uma beleza. Não, é até gostoso você ver assim a gordurinha. Não é. A gordurinha soltando. Nossa, eu adoro fazer. E não tem como errar, né? Porque é ali, né? Sim, tem os locais certos, né? A gente aprende isso na faculdade, tem os locais certos, as medidas certas para pegar. E, assim, sempre repetindo a mesma medida, sempre com o mesmo avaliador, né? Então, é, assim, um dos métodos melhores para consultório, na minha opinião, que é o que eu mais gosto de usar. A bioimpedância é legal? É legal, mas tem toda essa questão desse viés que pode dar se não for feito uma boa preparação certo. Então antes. Tem que ter tudo, você não pode chegar de qualquer jeito e fazer. Não, já é uma coisa assim, por exemplo, se eu for te atender à tarde, você vai ter almoçado, você não vai estar em jejum, exatamente, para bio você tem que estar em jejum. Para as pessoas que eu vou atender à tarde, já não é viável. Como que ela vai ficar em jejum todo esse tempo? Aí entra em outra coisa que eu queria perguntar. O jejum intermitente, que eu acho também que é um negócio que a galera... Eu não entendo, mas eu vejo que muita gente faz, mas eu já vi que não é saudável. Eu já vi também gente falar que depende. É o famoso depende. Que a galera vai lá no Google, joga lá, jejum intermitente de 35 a 50 anos. Porque tem por idade, agora tem essa por idade, né? Cada idade é um tipo de jejum. Vamos fazer um programa aqui, Rodrigo, de mitos ou verdades. Mitos ou verdades, vamos lá. Nutri responde. Legal, Nutri responde é legal. O jejum intermitente pode ser uma estratégia para o emagrecimento. Pode. Tá. O que o jejum intermitente, assim como, sei lá, dieta da sopa, dieta da melancia e outras tantas dietas, da água com gengibre, tantas outras dietas a gente vê por aí. Ele vai promover um déficit calórico, ou seja, você vai consumir menos calorias do que você gasta. Certo. Então, por exemplo, se você não está habituado a ficar tanto tempo sem comer. Porque o jejum, o intermitente, geralmente são 12 horas, né, que a pessoa fica sem comer. Tem de 12, tem de 16, tem vários protocolos aí. Fica um dia sem comer, basicamente. Porque um dia aí já não é tão legal. Você dorme 7 horas, você fica 12 horas sem comer, você tá quase um dia sem comer. Então, vai depender. A gente pode ter protocolos assim, ó, começa a comer de manhã, por exemplo, e come até às 6 horas da tarde. E aí a gente pode entrar num outro assunto também, que está muito em alta, que está tendo muito estudo, que é a crononutrição, que é esse encurtamento da janela alimentar, de acordo com o nosso ciclo circadiano, ou seja, né, os ciclos de vigília, né, de sono e de luz que a gente está acordado. Certo. Mas só voltando para o jejum intermitente, o que ele vai promover? Um déficit calórico. Se você não está habituado a ficar tanto tempo sem comer, não é muito melhor você fazer uma dieta já de déficit calórico, sem ser um jejum intermitente? Agora, o jejum intermitente, ao mesmo tempo que, igual você falou, que a pessoa não está acostumada, a pessoa que não está acostumada a ficar muito tempo sem comer, ela pode passar mal, né? Pode. Porque se fica fraco. Pode passar mal, sim. É lógico, um jejum intermitente bem feito, a pessoa não ficaria fraca. Eu tô querendo dizer a pessoa que vai lá no Google e escreve lá jejum intermitente, por conta própria. Sim, é muito melhor você fazer uma dieta que você vai fazer um café da manhã, um almoço, um lanche da tarde, um jantar, mas dentro disso, do que você está acostumado, da sua rotina, você ter esse déficit calórico, você vai emagrecer e você vai conseguir manter esse peso emagrecido, porque emagrecer não é fácil. Não é. Não é fácil, só que manter o peso emagrecido é mais difícil ainda. Então, é muito melhor você ter algo que já é da sua rotina, com alimentos que você gosta e que você vai conseguir manter por mais tempo, do que fazer algo que tenha prazo de validade. É o que você falou, o tal do 880, né? Exatamente. Mas, e também, assim, o jejum intermitente, eu acredito que quem faça também, você não pode fazer muito tempo, né? Acho que deve ter fiz por tantos dias, agora volta ao normal, porque também, senão você
teu corpo necessita, né, de Sim, reposição. é que depende muito de como é feito esse jejum. Porque eu tô pensando aqui, a pessoa que treina, faz um cross, ou que treina pesado na academia, ou que... Você precisa de força, você precisa de energia. Como é que a pessoa vai treinar num jejum? Por mais que coma, sei lá. Sim, um jejum muito prolongado, sim. É. Mas aí entra aquilo, de novo o famoso depende, entendeu? Tem pessoas, por exemplo, que se sentem confortáveis, vai treinar de manhã, se sentem mais confortáveis em treinar em jejum. Tem problema treinar em jejum? Não tem problema treinar em jejum, desde que o resto do dia alimentar, principalmente a última refeição do dia anterior, esteja adequada para esse objetivo. É porque a refeição do dia anterior é muito importante para quem treina de manhã, não é? Sim, o pré-treino da pessoa que vai treinar de manhã em jejum vai ser a última refeição do dia anterior. Então a gente tem que ter, principalmente durante o dia, o carboidrato, a proteína e bem ajustada. É muita loucura isso, né? O meu sogro, ele é... Um abraço pro sogrão. Ele é nóia dos fitness, né? Ele come tudo certinho. Filmou de inveja, porque às vezes você vai jantar lá, aí você tá comendo pizza, tá comendo uma caralhada de coisa. Não, agora eu vou comer pasta de domingo. Eu falei, caralho. Não toma uma cerveja, assim, tipo, consegue. Cara, parabéns. Porque é difícil, né? Não, é difícil. Pô, muito difícil. É difícil. Eu tava indo bem esses tempos aí e tal. Aí, chocolate. Puta, chocolate e cerveja, duas coisas... Tem algum... O que o pessoal mais, quando te procura, assim, tem algum alimento que a galera é viciada, assim? Porque sempre tem, né? Ou chocolatinho, cervejinho, vinhozinho. Sempre tem. Eu sempre mando um questionário para consulta, né, para os pacientes, e eu deixo lá um espaço. Qual o seu vício? Um alimento que você gosta muito e que gostaria de ter na dieta. O que mais aparece é o chocolate, a cerveja e lanche. Puta merda. Mas também, né? Nenhum desses eu vou falar assim, putz, você tá errado na vida. São os melhores, né? São. E a gente consegue encaixar. É que tudo que é demais faz mal, né? Sim. Eu sou meio compulsivo. O chocolate eu percebi que é um negócio, é tipo Coca-Cola. Eles viciam. O chocolate, você acostuma a comer um pedacinho de chocolate depois do almoço, é difícil você pular um dia. Assim, eu tenho alguns pacientes que falam pra mim, nossa, agora tem chocolate na minha dieta, mas não é todo dia que eu sinto vontade de comer, eu não como. É que daí sai do negócio que é proibido, né? Igual você falou no começo. Exatamente. Então, como tá ali, tá na sua dieta, tá encaixado, a pessoa ainda está em déficit calórico, ela quer emagrecer, por exemplo, ela tá em déficit calórico, ela tá emagrecendo. Chega uma hora que ela vê que o chocolate faz parte da minha rotina, faz parte da minha dieta, mas hoje eu não tô com vontade, não vou comer. Aí acaba virando obrigação, né? Você come o dia que você tá com vontade ali. Exatamente. Não é algo proibido, você consegue se controlar mais. E o chocolatinho gostou. Teve uma vez que eu fiz uma dieta que era o chocolate meio amargo. Aquele da... Como é que chama? Aqui tem Santa Cruz? Da Gobeche. Tinha um saco que vinha os pedação, você colocava no freezer. O Gobeche patrocina a gente. Chocolate manda chocolate, mas se a Roca não patrocinar, vem a Gobeche. Vem a Gobeche, né? Era um saco, ele vinha com os pedação de chocolate meio amargo, botava no freezer, e daí você demorava mais pra você comer, né? Porque ele ficava duro, não dava pra morder. Aí parece que você saciava. Porque a gente é ansioso, né? E a galera que acho que deve ser difícil, né? Porque não é só psicólogo, mas acho que o nutricionista também faz um papel de um psicólogo ali, porque hoje em dia as pessoas são mais ansiosas, né? Desconta tudo na comida, não é? A comida, a ansiedade, nossas emoções, tem tudo a ver do jeito que a gente encara a comida, né? Às vezes a gente tá mais ansioso. A gente vai comer uma banana? Não. Não vai. E sabe que tem um pedaço de bolo na geladeira. Vai comer o bolo, né? A comida, ela tem aquela coisa de conforto, a comida, ela abraça. Os doces, por exemplo, eles vão liberar hormônios, como a serotonina, que causam prazer instantâneo na gente.
E como é instantâneo, você precisa de mais para estar sempre... Exatamente. Mas olha só, o exercício físico também libera hormônios que estão exato. relacionados ao prazer. Mas é mais fácil a gente pegar um chocolate de vez em quando, né? Porque Do que treinar, né? do que treinar. O chocolate Pra abraça um pouco mais, né? O treino exige um pouco mais de esforço. Então, Mas também o chocolate não pode virar uma recompensa, né? Tipo, fui treinar, agora vou comer um chocolate. sim, Porque também vira um vício, né? essa questão de recompensa é complicado, né? É igual o cachorrinho, que você vai passear, se ele faz o cocô no lugar certo, você Sim. dá um biscoitinho pra ele. O famoso tá pago, É! né? O famoso tá Puta, pago. é um perigo isso, né? É muito complicado, porque aí você vai, você treina, você tá comendo certinho. E assim, tá comendo certinho, você pode ter um doce de leite na dieta. Você pode comer um hambúrguer, tomar uma cerveja no final de semana. Eu planejo isso para os meus pacientes. Certo. O final de semana é planejado. A gente conversa bastante sobre redução de dano, vai comer um lanche, como vai fazer. Então, assim, Não é de qualquer jeito. não né? é de qualquer jeito, é com estratégia. Vai ter coisas realmente, por exemplo, no lanche, que vai fazer você extrapolar e realmente aí perder esse déficit calórico pensando no emagrecimento. E festa de casamento, festa de aniversário, docinho infantil, salgadinho. A gente Mas também tem todo um planejamento, né, pra isso. é lógico, tem um planejamento, tem estratégia. E assim, é todo dia que você vai no casamento? Tudo bem que esse ano eu fui em 8, mas Meu Deus! 8 ou 7. 15? É que ele trabalha. Você trabalha. Até julho. É lógico. Você imagina o jeito que foi esse ano. Até julho, nós somos um casamento por mês. Até julho. Em cidades diferentes, com Meu todas Deus. ótimas, tá, gente? Festas lindas. E teve mais esse de mês passado, então foi 7 ou 8 esse ano já. Aí é foda. É complicado. Eu fui só em 2 casamentos e 2 formaturas esse ano. Então, mas você perde a cabeça, né? Você vai Sim, beber. é lógico. Às vezes é mais de um dia. Aí você tá no hotel com a galera. Mas aí, você vai beber, vamos beber com estratégia. Vamos beber vinho, vamos beber cerveja, vamos intercalar com água, né? A água é muito importante, né? A água é muito água importante. É foda, né? E é uma coisa que a gente subestima. É muito bobo, né? Chegar no consultório e ter que ouvir da nutricionista, mas você tem que tomar mais água. Mas a gente subestima. E é bastante água. E né? é bastante. Eu tomo aí, vai, uns 3 a 5 litros por dia. Porque eu tomo muito café. Acho que eu falei pra Ana na semana passada. Era a Ana também, né? 2 Ana. Eu tomo muito café. Dá 1 litro e pouco por dia de café. Bastante. Só que cada copo de café que eu vou pegar, eu tomo 500 ml de água. Porque eu falei assim, puta, eu vou ter que tomar água. Sim. E, pô, dá água pra caramba. Dá. E tem que tomar, né? Tem uma quantidade mais ou menos por peso, não tem? A gente faz uma conta, né? O seu peso vezes 35, o mínimo, né? E aí o máximo, tentar chegar sempre no máximo, seu peso vezes 5 ml, Não, né? tá. 50, perdão. Como que é? Seu peso. Vamos pôr, eu com meus 90 quilos. Isso, arredondar para 90 quilos. Vezes 35 Vamos é fazer. o mínimo. Eu quero fazer a conta pra ver se eu tô bebendo a água certa. Faz. Vamos pôr lá, 90 vezes 35, dá 3,15. Tá, legal. 3 litros e... daí aqui já dá os... esse é o mínimo. O mínimo. Ah, Ou então, os 90 vezes 50 ml. que daí dá 4 litros. Isso. Tentar 4, né? almejar... Não, 4 litros e meio. 9 vezes 5, 45. Você tá com a calculadora, Não, mas você tá com a calculadora aberta. 9 vezes 5 tem que 9 abandonar a vezes vida 5. se eu não souber fazer 9 vezes 5. né? Caramba. Abandona a vida. Você é mestrado em ciências, tem que saber, nada a ver, mas... Em ciências, não em matemática. Aqui a gente entende das comidas, não das exatas. Puta, mas é gostoso comer, né, cara? Eu tenho uma dificuldade de parar de comer assim, gostoso. De domingo vou na avó, frango caipira, macarrão. Aí tem um arrozinho, você come o macarrão com frango caipira e depois você pega o arrozinho pra jogar o molhinho em cima, entendeu?
Não tem como, cara. Não tem como. Aí no sábado tem, sei lá. É difícil, mas é muito difícil. Na verdade, as pessoas pressupõem que fazer dieta tem que ser difícil. As pessoas pressupõem que fazer dieta tem que ser sofrido, tem que comer pouco, tem que abrir mão de certos alimentos e que tem que inserir alimentos que não são da rotina delas, né? Sal rosa do Himalaia, a castanha de caju de não sei da onde. O né? sal rosa do Himalaia é a maior mentira até hoje da nutrição, né? É mito. Lembra, teve uma fase que a galera... Não, porque eu comprei o sal rosa do Himalaia? Pagou R$80 no quilo. Ele é mais caro, né? A gente vê aí muitos sal rosas que já são, né, fake também. Já não é do Himalaia. Já não é do Himalaia. É o sal da 25. É, Marco? Prazo de validade 6 meses. Aí a gente vê, né, que o sal, ele é mais caro, se for ver a quantidade de nutrientes, Não muda. É só você usar tanto. menos o outro sal. Exatamente. A gente tem, né, uma cultura de usar muito sal, Tem. mais sal do que a gente deveria. O brasileiro, ele gosta Né? de comida temperada, né? Gosta. E assim, não é só o sal, é o caldo quinor, né? Esses realçadores de sabores que aí não são legais. Mas usou o sal normal, o de cozinha, o que você compra no mercado, paga R$2 no quilo. O cisne, né? E os temperos naturais, poxa, a comida fica uma delícia. Fica. Vamos. O que esse tinha? Depois eu quero falar de outra coisa. Leite e glúten. Você mandou pra mim, falou que a galera pergunta muito, né? Leite e glúten inflama. Não inflama. Mas inflama o quê? Inflama o corpo, inflama, né? É porque assim, a gente tem os intolerantes à lactose. Tirando a galera que não pode, E a gente tem os celíacos, né? Essas pessoas realmente passam mal a tomar leite, né? Os intolerantes, e a comer glúten. Mas tem uma cultura, né? Que, não, tem que tirar a farinha, tem que tirar a farinha branca, o pão tem glúten, inflama, faz mal, meu intestino tá ruim por conta do glúten. Aí você olha a pessoa que fala que o intestino tá ruim por conta do glúten, mas a pessoa não toma água, não come uma fruta. Entendi. Entendeu? É lógico que aí o intestino não vai estar funcionando. Né? É muito mais fácil culpar o pãozinho, né? Culpar o glúten, porque o que é o glúten? É aquela proteína que deixa o nosso pão francês macio, por exemplo. Ela não é ruim. É porque a moda agora, de uns tempos pra cá, é o tal do não contém glúten, né? É lógico, o celíaco que não pode comer... O celíaco que não pode comer glúten. Eu tenho um brother que realmente, ele não pode. Mas pessoas que não tem nada, não tem problema. Saudáveis não tem problema. Desde que encaixado, tem aquela frase. Exatamente. Desde que encaixado no contexto alimentar, no contexto de vida, né, nas calorias adequadas para ela comer, mas não tem problema. Quem te procura hoje para fazer, não é para tratar, como é que fala? Para fazer uma consulta, acompanhamento. Né? É mais a galera que está começando a treinar, tem mais procura de quem já pratica esporte, quer melhorar, que tem algum tá bem nicho mais assim? 90% dos meus pacientes praticam atividade física. Já fazem algum tipo. Já tive pacientes que me procuraram, que eles não praticavam atividade física, e aí, no meio do acompanhamento comigo, passou a praticar atividade física. Isso é muito legal, a gente vê. Não, porque todo mundo tinha que praticar alguma coisa, né? Sim. Eu acho que eu falo isso todo episódio. Porque eu sou muito a favor, eu acho que as pessoas têm que praticar esporte. Mas tá certo. E assim, não precisa ser um esporte de alto nível. Exato. Mas se mexer, fazer uma dança, né? Uma hidroginástica, uma natação, uma caminhada, uma corridinha, um trotezinho e evoluindo. Faz bem pra circulação, faz bem pro coração, pra longevidade. É uma poupança pra saúde, né? Exatamente. É um investimento na sua saúde, né? E tem diferença, porque eu vi, tem nutricionista e nutricionista do esporte. Existe alguma
Ou é só um foco da nutrição voltado para desempenho e tal? É um foco da nutrição, né? Faz a especialização, né? Uma especialização voltada para o esporte. Entendi. Aí, por exemplo, para lidar com esportistas com alto rendimento, aí já é interessante e até assim, que você quer uma hipertrofia, né? Ó o gemidão do Zap aí. Mas o seu não é voltado específico para o esporte. Sim, mas eu também atendo a parte clínica. Sim. Né? Porque é no geral, né? Sim, Depende. Todo mundo precisa de um nutricionista. Todo mundo precisa. Então, eu consigo abranger a parte clínica, né? Um emagrecimento, um diabetes, uma hipertensão e a parte nichada do esporte também, que é a área que eu mais gosto, assim, pra ser sincera. A parte do esporte. A parte do esporte. E Santa Cruz é uma cidade que a galera pratica... Pratica bastante. Porque aqui tem muita academia. Santa Cruz é infestada. Academia de tudo. Seja de crossfit, normal, de luta. Tem muita então academia. É uma galera ativa, né? Sim. A gente vê bastante gente praticando ciclismo. Sim, bastante. Com a pandemia, isso aumentou mais ainda. Puta, vendemos bem na pandemia pra ciclista, hein? Ô, galera do ciclismo. Ficou uns macaquinhos aqui, ó. Promoção. Não, mas... E cada esporte... Agora minhas curiosidades, tá? Cada esporte exige uma alimentação diferente. Porque, por exemplo, eu jogo bola, eu faço cross, eu às vezes jogo beach, vou correr. Então eu faço uns 4, 5 esportes. Então é difícil a carreta furacão passando, ó. Deu até uma engasgada. Existe diferença? Existe diferença nas demandas energéticas, né, na parte que a gente chama de bioenergética, então... Agora fodeu, olha lá. Será que pega no microfone? Cara, olha lá, não dá. Coisas que você só vê em Santa Cruz do Rio Pardo, agora, né? a tela fica preta e aparece eu puto. Essa carreta furacão. Próxima vez eu vou deixar, sabe o que eu vou fazer? O próximo convidado? Deixar a porta aberta pra ver se entra algum... Se eles entram, se né? entra a Mônica, a Magali, com aquela cabeçona aqui. Não, eu nunca esqueci o vídeo deles que viralizou. Puta, na casa do Vion lá. Depois ele colocou os negócios lá. Chegou, eu tava em Santos ainda fazendo faculdade, chegou lá esse vídeo, viralizou lá. Cara, Santa Cruz é uma praga. Qualquer lugar do planeta que você for, estiver, alguém conhece Santa Cruz, ou já foi pra Santa Cruz, ou fábrica de meme, né, Santa Cruz. Aqui é incrível, as pessoas proliferam pros outros lugares. Você tá bem? Eu engasguei, mas agora eu tô bem. Eu tô vendo, cara. Ela tá chorando de emoção, que ela queria estar na carreta furacão. Eu queria, gente. Queria um abraço do fofão. Puta que pariu. Não, engasguei, agora eu tô bem. Tem alguma coisa que eu esqueci de falar, que a gente esqueceu de falar? Você acha que é pertinente? Claro, né? Claro. A intolerância à lactose, ela tem de fato uma cura ou ela só cresce uma resistência na pessoa? Na infância eu tinha muita, e hoje em dia eu sou muito flexível, muito tranquilo com isso. Assim, o tolerante à lactose tem vários níveis de tolerância. Então, por exemplo, pode ser que o intolerante à lactose tolere um copo de leite. O que a gente faz? Primeiro, a gente realmente tira e vai introduzindo aos poucos. Então, pode ser que tenha, né, produza um pouquinho da enzima lactase, né, que é no intolerante, ela tá em falta, né, aí a pessoa não consegue fazer a quebra do leite, a digestão do leite e passa mal. Mas pode ser que ele produza um pouco, e aí ele tolere um pouco, e com o tempo tolere um pouquinho mais. Né, pode haver isso. O organismo pode ir se ficando mais imune, autoimune resistente a isso? Não é uma resistência, mas assim, você tem um pouquinho da produção da enzima ainda. Entendi. Né? Então, de primeiro, a gente tira tudo, e aí, aos poucos, a gente reintroduz isso. Tem intolerante que tolera whey normal concentrado, aí a gente não precisa entrar no isolado, que aí o whey isolado... o isolado, ele não vai ter o carboidrato. O que é esse carboidrato? É a lactose, né? Que
Aí ele não conseguiria digerir, mas tem alguns que conseguem digerir o Nossa, concentrado. até o whey, o isolado é pra isso, é verdade. Exatamente, É o mais isolado caro o é para isolado. isso. Ele é mais caro. Então, Concentrado, continua tomando o tanto que você toma, que não tá fazendo mal, entendeu? Marca uma consultinha. a gente Que ajusta nós isso. vamos fazer. Um A hora projeto. que a gente tiver com bastante patrocinador no canal, aí nós vamos fazer eu vou patrocinar o Rodrigo antes de medida certa com o Medida Rodrigo. certa. De frente com a Nutri. A gente deixa ele boladão. Não, boladão também não, né? Mas vamos deixar ele. Você vai chegar e falar assim, caramba, quem é esse cara? Vamos levar você lá pro Léo Stronda depois participar do Comic Con com eles lá. Viu? Que mais? Eu quero saber mais. Que eu tinha visto. Não sei se é uma pergunta nada a ver, mas enfim. Porque toda dieta é aquela coisa, né? Come muito ovo. Por que o ovo, o ovo... Porque tem época que não pode comer ovo, aí tem época que pode comer ovo, tira o ovo, põe o ovo. Qual que é a do ovo? Então, primeiro... Ovo é tão gostoso, cara. O ovo é maravilhoso. Eu sou a favor do ovo. Assim, ó, tinha alguns estudos antigamente que colocavam ovo, porque a gente tem proteína, mas a gente tem gordura no ovo também, né? Certo. Colocava o ovo como uma das razões do aumento, por exemplo, de colesterol. Tá, por causa da gordura. Por causa da gordura. E aí ficava, não pode comer ovo, tem que comer pouco ovo. Mas esse aumento de colesterol, do perfil lipídico, essa alteração de exames, ela vem de um conjunto de fatores. Então, se a pessoa é sedentária ou não. Não é da gordura do ovo. Não é da gordura do ovo em si. Certo. Então, se a pessoa come frutas, come fibras, come salada, pratica exercício, se alimenta bem, pratica esporte, o ovo, ele é uma proteína completa. É uma proteína que a gente chama de proteína de alto valor biológico. Que só vai agregar daí. Que só vai agregar. E outra, ovo é barato. Cara, o ovo é maravilhoso. Ovo é maravilhoso, não é caro. Deu uma subidinha esses tempos aí, mas ainda assim é... É mais barato, por exemplo, que carne. Muito mais. Muito mais barato. Muito mais. Então, assim, é uma alternativa, como várias outras que a gente tem aí, para se obter proteína. Né? Pão com ovo. Porque assim, uma coisa que eu percebi, né? Tem gente que acha que fazer dieta é mais caro. E nem sempre. Nem sempre. Depende da dieta que ela tá fazendo. Exato. Mas aí você pega um ovo, um filé de frango, uma verdura, um arroz, que é um carboidrato legal, feijão. Não é um negócio absurdo. Exatamente, né? E você come bem. Você come bem. A dieta, ela vai ser cara quando... Tem sal do Himalaia. O sal do Himalaia. Tem a castanha de não sei o que lá. Aí tem o pão sem glúten. O pão sem glúten é mais caro. Sim. É muito mais caro esses produtos sem glúten, esses produtos sem lactose. Tudo que é orgânico, ou vegano, ou é mais caro, né? Nem o vegano em si é tão mais caro. Porque o vegano, por exemplo, a gente não vai ter a proteína da carne, nem do leite, mas a gente tem proteínas de fontes vegetais. Não é caro, feijão, grão de bico, lentilha. O que é caro é esses produtos que realmente a gente vê por aí e que a gente tem uma dieta normal, com arroz e feijão, ovo, um pão francês, pode ser o doce de leite ou um chocolate, não precisa nem ser esses chocolates fit, a gente acha até chocolate fit aí, que é R$20 no mercado. Caríssimo. Se você for ver a tabela nutricional, e principalmente as calorias, dá elas por elas, de um chocolate normal. Tudo depende. Tudo depende. O meu bordão vai ser depende. mas é real, porque, cara, você não passa fome. E o ovinho ali, 3 ovinhos de manhã, 5 ovinhos, uma delícia. Mexidinho ali. A gente fala, você não enjoa. Eu já como ovo faz uns 4 anos, assim, de 3 a 5, vai, de manhã, sempre é a média. E às vezes tem na hora do almoço também, eu como ovinho também. Eu falo, o ovo não enjoa. Não enjoa, você muda a preparação. Você faz mexido, você faz cozido, você faz omelete. Você faz uma crepioca. Você faz... Não enjoa. Não. Olha, frito, pode? Com um pouquinho de óleo na panela de teflon.
Não faz Um também, você não vai comer fiozinho, todo um dia e toda pouquinho, hora. exatamente, um fiozinho, um pouquinho, aquela gema porque molinha, Um ovinho frito com arroz e feijão, com gema mole, você estoura por baixo, assim, aí ó. aquela gema mole, o arroz, assim, é maravilhoso. Se eu vou comer um ovo frito hoje. É maravilhoso. É muito bom. Viu? Pra gente ir encerrando, se quiser dar algum recado que você acha importante e deixar suas redes sociais ou sua rede social. Tem até o cartãozinho Tem dela meu ali. cartãozinho aqui. Aqui, ó. Mostrei pra câmera errada. Não, isso aqui não precisa mostrar, vai aparecer na tela, aqui é chique o negócio. Nossa, aí sim. @AnaNutri. Eu não tô acostumada com toda essa produção aí. Aqui é foda. O Rodrigo é foda. Eu quero, assim, eu tenho como a minha missão ajudar as pessoas e mostrar que a alimentação, ela não precisa ser complicada, que ela não precisa ser fora, né, da realidade, fora da rotina. Tem que comer de 3 em 3 horas? Não tem. Então, assim, a melhor dieta para você é a sua dieta. É aquela que foi feita para você, que você consegue seguir, que você tem prazer em seguir. Pra não virar um martírio ali. Exatamente, para não virar um martírio. É martírio? É, né? Tá, falei certo. Para não ter prazo de validade, porque uma vez que a dieta tem prazo de validade, o resultado também vai ter prazo de validade. Então, é mais assim, uma reeducação um estilo alimentar. de vida, uma reeducação alimentar. Você saber o que fazer em várias ocasiões da sua vida. E que a comida está envolvida, a comida está envolvida em tudo, né? A gente faz um aniversário, a gente se reúne em volta de um bolo. A gente vai comemorar uma promoção de um trabalho, a gente vai para um restaurante legal. A comida está envolvida e ela não precisa não fazer parte desses momentos. Entendi. Ela deve fazer parte desses momentos, isso também é saúde. Né? E se a gente ficar pensando, não posso mais fazer isso, vamos combinar, Aí você começa a pegar ranço da comida. Você começa a pegar ranço do fazer dieta, da nutricionista. E não é isso, né? A comida tá aí para ajudar a gente de todas as formas. Seja no físico, seja no mental, seja na saúde. Isso, só uma coisa que eu queria falar. Não sei se você concorda ou não, quero saber a sua opinião. Comida e exercício físico, ela vai te livrar de muito remédio, não vai? Vai. Gente que toma remédio para dormir, que toma remédio para ansiedade, que toma remédio para não sei o quê. Se você se alimentar, eu falo isso também todo, eu adoro falar isso. Se você se alimentar bem e praticar um exercício físico, você não precisa ter esse, né? Sim, é investir na sua saúde, né? Aquilo que você falou, né? Um dia por vez que a gente faz, que a gente vai colher lá na frente. O casamento, né, da nutrição com a atividade física é assim o maior benefício, né? E que a gente vê aí para prevenção de doenças, diabetes, hipertensão, obesidade, tudo isso tem a ver com a alimentação. Que o corpo avisa, né? O corpo avisa e começa aos poucos, né? A gente não pode deixar virar uma bola de neve e a gente não pode deixar a gente estar ali tendo que tomar remédio mal para ir correr atrás. A Andrea, que veio aqui também, que é amiga nossa, que veio aqui também no canal, pô, já esporte, alimentação já salvou de uma depressão. Eu acho que todo mundo deveria praticar esporte, mas devagarzinho a gente vai. A gente tem vários estudos aí demonstrando, né, prática de esporte contra a depressão, contra vários aí, né, ansiedade. Então acho que é isso. Faltou alguma coisa? Não, calma. Faltou alguma coisa dela que ela queira concluir, colocar alguma coisa assim? Não, acho que não. Foi tudo. Então tá. Qual a sua rede social? Quem quiser falar com a Ana, me chama lá no Insta. No meu Insta também tem um link que dá pra me chamar no WhatsApp também da clínica. Ela é moderna. @ana.parmegiani. Não, esse é o e-mail, esse é o e-mail. Olha eu dando palhaçada aqui. Ana Parmegiani Nutri.
meu arroba do Insta. Fechou. Tô sempre lá dando dicas. O Instagram dela é legal, que ela dá bastante dicas, bastante trocas de alimento, né? O que, em vez de você comer esse, come esse. Redução de danos, falo bastante de redução de danos. Eu tô sempre respondendo caixinha de perguntas também, então, que tiver de dúvida, pode mandar lá, pode me mandar inbox também, eu sempre respondo, podem contar comigo para tudo que vocês precisarem. Top. Você? Mais alguma coisa que você queira saber? Não? Bom, família, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenho certeza que sim. Já espalha para todo mundo aí. Vamos praticar esporte, vamos na nutricionista para comer direito e um beijo. As novidades não chegaram ainda, mas a gente está trabalhando nisso, em breve. Valeu? Fechou.